Muito boa tarde, Carlos. É um prazer ter você de novo aqui no canal do Superasas para contribuir com aquilo que você sabe e pratica, e principalmente na questão hoje que nós vamos abordar das comorbidades do que o sobrevivente de um abuso de psicopata, de narcisista perverso, sofre, né? Então, você se apresenta de novo para as pessoas lembrarem quem você é? Claro, claro que sim. Boa tarde, Júlia. Olá a todos que estão vendo, né? Eu sou o Carlos Custódio, eu sou especialista em programação neurolinguística, a PNL. O meu trabalho, basicamente, com a PNL, dentro de trabalho com pessoas que foram vítimas, né? São sobreviventes hoje de narcisistas perversos, de psicopatas, seria na parte de entender o como que ficou a estrutura interna dessa pessoa, dos pensamentos dessa pessoa, para fazer essa alteração para que elas tenham outras emoções e consigam viver a sua vida a partir de agora de uma maneira muito melhor, né? Tenho feito esse trabalho aí agora, provavelmente 9 anos agora, já devo ter completado. Então, estamos aí na estrada ajudando as pessoas. Sim. E eu encaminho muitas pessoas para você quando eu sei que a sua técnica pode ajudá-las, né? É como você falou já uma vez, que é um pronto-socorro, né? Sim, sim. Acaba sendo um pronto-socorro. Sim. Teve uma vez que eu tava conversando com um colega, né, de profissão, e a gente tava falando, pô, por que que nunca vem primeiro na gente, né? Também tem essa, também a gente tem essa característica. Geralmente, a pessoa, ela vai ouvir falar de PNL, eu acho que ainda não é muito difundido também, né? Mas ela só vai ouvir falar de PNL depois de algum tempo, né? E aí, quando chega pra gente, aí é pronto-socorro mesmo, né? Porque já passou por um monte de situação e já levou, infelizmente, bastante tempo. Sim. E eu posso comprovar, né, pelo que os meus pacientes encaminhados para você passam, que funciona. Basta a pessoa querer que essa ferramenta funciona, realmente tira a pessoa daquele buraco, né? Sim, ainda bem assim que a gente pode falar, né? Agora que você tem, né, para os pacientes que você já encaminhou e que você percebeu já os resultados, que a gente pode falar aqui com propriedade, né? Funciona mesmo. Então, se você aí ainda não veio, se você tem interesse, curiosidade, será um prazer aí te ajudar no que for necessário aí, tá bom? E Então, só aproveitei só para vender o peixe, tá, Juliana? Me tá desculpa. ótimo. Eu gosto do seu peixe, ele é bom. É. E claro, depois tem aquele processo todo, né, mais comprido da própria terapia, né, que é um processo de autoconhecimento. A PNL ajuda você a, a modificar imediatamente as suas circunstâncias, para você ter forças, ter energia, né, para promover aquilo que você precisa promover na sua vida, não é? Perfeito, perfeito, Basicamente, isso o PNL realmente dá para você, dá essas ferramentas, né, para perfeito. você fazer isso. Né? E nada, também quero aproveitar para mencionar isso, a gente não consegue nada na vida sem praticar. Perfeito, perfeito. Também é bem isso mesmo. Sem praticar, sem executar nada, né? Você não consegue tocar violão, você não consegue cantar, você não consegue escrever, você não consegue fazer um monte de coisa se você não praticar, né? A PNL não vai ser diferente. Você tem que se propor a fazer as práticas. Teve uma vez que eu estava conversando com clientes, né? Com Sim. uma cliente específica. Ela me perguntou assim, em média, numa porcentagem, quanto que você consegue de resultado, né, com as pessoas? Eu falei, em média, 80%.
Uhum. E o que que acontece com as outras 20? Aí eu falei, elas não praticam. Isso. Quando não pratica, realmente não dá para ter resultado. Mas Sim, normalmente quem pratica, e a maioria das pessoas, elas se propõem a fazer isso mesmo, elas têm um resultado muito bom. Muito sim. bom. Uhum. Tá? Então, vamos lá, Vamos lá. praticar, e aqui nós vamos estar praticando um conhecimento, né? E esperamos que possa ajudar os nossos ouvintes a esclarecer e melhorar suas vidas. Então, Carlos, isso, né, que a gente encontra as comorbidades. Por exemplo, né, uma Uhum. pessoa que tem distúrbios alimentares por causa do nervosismo, do abuso, do medo, etc. Tá. Né? Então, e esses transtornos alimentares pode ser não ter apetite, né? Não comer o suficiente para sua subsistência, ou comer demais, né? Como que a Uhum. PNL poderia ajudar uma pessoa que tem essa comorbidade? Perfeito. É até interessante você ter me perguntado já nessa questão, porque eu tive recentemente, acho que há umas 2 semanas atrás, uma cliente com esta comorbidade, ela comia de menos, no caso, né? Sim. E trabalhando com ela, a gente trouxe algumas questões do seguinte, parte de merecimento, tá? Hum, Então, ela não entendia que isso é uma questão de identidade, é uma crença de identidade, né? sim. A gente pode ver dentro do material de PNL, tem para quem tiver interesse, quiser entender um pouquinho mais, tem um rapaz que se chama Robert Dilts, né? Acho que a Júlia hoje deve conhecer o Robert Dilts. Ele é um grande produtor, um grande desenvolvedor da ferramenta da PNL no mundo, né? E ele tem num livro dele a respeito de crenças essa parte de identidade, onde ele entende que, dependendo do que a pessoa acredita sobre si mesma, ela vai ter determinados comportamentos. E normalmente quem é vítima, né, quem foi vítima, hoje sobrevivente de psicopata, narcisista perverso, infelizmente passa pelo processo de uma destruição identitária, tá? E quando sai de um relacionamento assim, de uma experiência abusiva assim, a pessoa ainda carrega alguns traços desse problema identitário. E aí, quando a gente vai fazer essa análise, a gente entende o seguinte: ela não entende que ela merece, né? Então, ela não merece estar bem, ela não merece saúde, ela não merece dinheiro. Muitas vezes acontece também, né? A parte financeira da pessoa fica toda quebrada devido à identidade dela, de ser, nossa, mas por que que eu mereceria isso? Olha tudo que eu fiz aqui, eu perdi minha vida por conta desta criatura, né? Sim. E, na verdade, agora é que a sua vida começa, né? Essa é a verdade. A partir desse momento é que a sua vida começa. Então, a partir desse momento, a sua identidade já deve ser outra. Deve ser de sobrevivente, sobrevivente forte e que merece sim tudo que comer o que é de melhor da terra, né? Aí, né, trabalhando com essa moça em questão, ela me trouxe essa questão de identidade e ela me trouxe uma questão de perda de controle, tá? Hum, A perda de controle também é muito comum porque você está dentro de um relacionamento desses, você teve experiência com um desses seres, você, de uma certa maneira, perde o controle. sim. Você percebe que muita coisa aqui eles manipulam o ambiente, eles manipulam pessoas próximas a você, para essas pessoas te odiarem. Eles fazem um monte de coisa, um monte de movimentos para que você não tenha mais controle, mas sim que eles tenham controle sobre você. Sim. E quando você tem essa sensação de perda de controle, tá? Aí você se entrega a certos comportamentos. Então, por exemplo, o comer de menos, tá? Acontece alguma coisa e a minha fome vai embora, Uhum. tá? Então, pode acontecer qualquer coisa. Minha Sim. fome vai acabar se cessando. Por quê? Porque eu perdi o controle daquela situação, Hum, tá?
Então aí existe toda uma reconstrução, né? Dentro da PNL a gente vai falar que é a mudança de história pessoal. Sim. A gente faz uma reconstrução da história dessa pessoa, a gente muda as crenças que ela tem a respeito dela, a gente coloca crenças mais úteis, né? Porque dentro da PNL a gente vai entender que uma crença ela tem que ser útil, ela não tem que ser algo que te domine, é uma coisa que você acredita. Então Uhum. vamos acreditar em coisas boas e Sim. vamos desacreditar nas coisas que não são úteis para a gente, né? Sim. Então a gente vai ter todo um trabalho a respeito dessas crenças, Uhum. tá? Para aí fazer com que essa ressignificação, essa mudança de história pessoal, ela se torne mais forte a longo prazo, tá? Uhum. Normalmente é um processo muito forte, é bem transformador, né? A pessoa tende a trazer outras questões, trazer pessoas durante a sessão, e ela trazer e falar, eu gostaria de poder falar com essa pessoa, colocar tudo para fora do que eu gostaria de falar. Isso é o quê? É ganho de controle. Uhum. Sim. Quando eu dou essa oportunidade para ela, né? E aí a gente vai ver isso na PNL, e a PNL tirou isso do quê? Da Gestalt, né? Uhum. Quando a gente consegue colocar lá dentro a pessoa para ela ter o controle e ela falar o que ela precisa falar, você vê o semblante dela descarregando. Uhum. E isso faz com que esse tipo de comorbidade, né, causado pela perda de controle, pela crença identitária, ele se cesse, para que ela tenha uma vida muito mais tranquila daqui para frente, tá? Uhum. Isso na parte do comer de menos. Na parte do comer demais, aí tem alguns outros aspectos, tá? Existe um aspecto que é uma espécie de um gatilho interno que a pessoa tem, Uhum. que faz com que ela tenha aquela vontade absurda, tá? Todo mundo, de uma certa maneira, tem uma pequena compulsão que seja, tá? Pode Sim. ser ela qual for, tá? Eu, por exemplo, se eu vejo uma gaveta aberta, eu tenho que fechar a gaveta. Não sei por quê. Se eu vejo a gaveta, eu fico incomodado, eu tenho que ir lá fechar. Todo mundo vai ter, ó, em algum ponto, algo do tipo, tá? Uhum. E como que a gente identifica dentro da nossa mente a estrutura sobre essa compulsão? A gente vai fazer uma análise das qualidades do pensamento a respeito daquilo, que a gente vai chamar no PNL de submodalidades, tá? Sim. Dentro do comer demais, existe um processo muito similar, tá, a de uma compulsão como essa. Sim. A gente vai ver, por exemplo, pessoas que simplesmente gostam de chocolate. Uma pessoa que nunca passou por um relacionamento abusivo, nada do tipo, mas que abre a geladeira, tá lá, o bolo de chocolate e tá a salada, né? Na hora que vê o bolo de chocolate, ela até fala para ela mesma, né? Eu deveria comer a salada, mas esse bolo de chocolate, né? Então vem uma qualidade de pensamento muito diferente. O jeito de falar com ela mesma é diferente, o jeito de pensar a respeito do bolo de chocolate é diferente. Sim. E aí isso faz com que ela se entregue ao bolo de chocolate. A pessoa que ela é compulsiva para comer demais, ela tem uma qualidade assim, só que muito mais forte, Sim. tá? Então é um negócio do tipo, eu tenho contato com esse sentimento aqui, aconteceu alguma coisa, tem um sentimento negativo, Sim. já começam os pensamentos aqui, a estrutura aqui, a bater bem forte em mim, para que eu comece a gerar a vontade de comer, tá? Uhum. E aí vão vir as imagens mentais daquilo que eu quero, que normalmente eu comeria. Vai vir o jeito de falar, né? Aquele diálogo interno, daquele jeito do tipo, isso daqui ia me acalmar agora. Sim. Num volume absurdamente alto, Sim. tá? Então, bate tão forte dentro da mente da pessoa que ela vai simplesmente começa a se entregar e ela não percebe. Como é um processo muito inconsciente, a maioria das pessoas não percebe que isso acontece, tá? Então, o trabalho da PNL vai ser entender qual que é a estrutura e Uhum. fazer essa modificação. Muitas vezes, ao alterar o jeito que a pessoa fala,
eu já tenho o resultado, tá? Então a pessoa já ela chega e fala assim: ah, vamos falar do bolo de chocolate, só um exemplo, tá? Eu penso naquele bolo de chocolate e já me vem aquela. Gostaria muito desse bolo de chocolate. Então, eu pego esse diálogo interno e aí eu vou analisar. Como é que você percebe esse diálogo interno? Ele vem de dentro para fora. Eu sei que está na sua mente, tá? Mas ele tem um posicionamento, que é a qualidade de pensamento. Ele vem de dentro para fora, vem de fora para dentro, vem da direita, vem da esquerda. De onde que vem essa voz? É a sua própria voz? Qual que é a altura dessa, né? Qual que é o Uhum. volume da voz? Pego tudo isso. Aí vamos supor, vem de dentro para fora, está num volume alto. Uhum. Então eu vou fazer com que ela abaixe o volume, tire da cabeça dela para ser de fora para dentro. E aí eu vou alterar para a voz do Frajola. Uhum. E aí eu aumento mais um pouco, Uhum. tá? Eu faço aumentar de novo mais um pouco. Só que a voz do Frajola vindo de fora para dentro não é a mesma coisa da própria voz. Sim. Para a mente inconsciente, aquilo já ficou diferente. Uhum. Então ela começa a, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não esperava. Se Uhum. você faz isso, e aí a prática, né, a partir da repetição e prática, você faz isso algumas vezes, o seu cérebro ele vai falar, não, peraí, tem coisa muito estranha aqui acontecendo, eu vou anular isso aqui. E aí ele começa a fazer a parte de anulação, Uhum. tá? Prática, 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 não tem jeito. E Uhum. isso já ajuda bastante, já dá muito resultado nesta comorbidade aí da parte de comer e tudo mais, tá? Uhum. Existem algumas outras coisas, mas conforme a gente for falando de comorbidades, eu tenho certeza absoluta que vai entrar essa outra técnica nessas outras, então eu vou deixar para falar num plano geral a respeito delas, tá? Sim, tá. E, eu só queria acrescentar uma coisa que acontece nesse processo todo, que é a culpa, né? A pessoa Verdade. come e depois que se deu conta que comeu demais, ela se sente culpada. E aí vem o mecanismo de autopunição, Uhum. não é? Perfeito, Que pode perfeito. acontecer de várias formas, a essa autopunição, né? Pode até ser um acidente, quebrar uma perna, né? É uma coisa inconsciente que leva a uma consequência assim, né? Perfeito. Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Na parte da culpa e autopunição, a gente, de novo, tem a parte identitária, tá? Tem uma crença identitária aqui. E a culpa, a gente vai sempre trabalhar com ela, ressignificando ela a partir do passado. Porque a culpa a gente entende o seguinte: eu fiz alguma coisa, normalmente vai ser assim mesmo, tá? Eu fiz alguma coisa e eu me arrependi daquilo, de ter feito. Então, eu não tenho como sentir culpa por algo futuro. Sim. Tá? Aí a gente faz o quê? A gente vai se utilizar da linha do tempo, tá? Dentro da PNL, da linha do tempo, para fazer a ressignificação desse momento de culpa. Sim. Tá? Então eu pego recursos dessa pessoa, pego coisas muito boas da vida dessa pessoa e passo ela na linha do tempo através dessa experiência onde ela sentiu a culpa com estes recursos para diminuir a emoção de culpa. Tá? Ótimo. A partir do momento que a gente começa a diminuir a emoção de culpa, a crise identitária e essa autopunição, ela também diminui, tá? Uhum. Porque se não tenho culpa, eu não tenho por que me punir, Uhum. tá? Claro. Então, né, vai entrar nesse quesito aqui. Eu tenho que. Aí a questão da autopunição, como eu falei, né? Você vai pegar a parte de identidade. O que é a parte de identidade que vai gerar uma autopunição? Eu não sei, eu assisti um filme esses dias, eu vou citá-lo aqui, eu acho que é importante, tá? Tá. Que vai caber aqui dentro da metáfora que eu quero trazer. Tem um filme que se chama Telefone Preto. É um filme do filho do Stephen King, né? Então, a gente sabe que é terror aquilo.
E ele vai falar sobre o seguinte: tem um sequestrador, tá? Ele sequestra crianças e ele sequestra lá o personagem principal do filme, que também é uma criança, e esse personagem ele começa a receber ligações das crianças anteriores que já faleceram, tentando ajudar ele, tá? Durante o filme, a gente consegue fazer uma análise, não só do personagem principal, mas do sequestrador. A gente consegue fazer uma análise da psique do sequestrador. Uhum. E a psique do sequestrador, a gente entende o seguinte, tá? Eu vou acabar dando um pouco. Vou tentar não dar spoiler aqui para quem não assistiu ainda, tá? Mas você consegue perceber o seguinte: ele tem uma crise de identidade ali, tá? Então ele tem algumas personalidades ali. Uhum. Algumas personalidades querem punir ele criança, tá? Uhum. Então ele acredita, né? Ele teve uma disruptura inconsciente e ele acredita que ele tem que punir ele mesmo quando ele é criança. Isso dá para você entender em pequenas nuances ali durante o filme. Então você vai montando ali o quebra-cabeça. Então as crianças que ele sequestra, no final das contas, é ele mesmo, Uhum. tá? É. Isso, de uma forma, né, a gente pega a metáfora desse filme e traz de uma maneira que, para a nossa realidade aqui, essa punição através da culpa, ela vai entrar muito nesse quesito de eu tenho uma parte minha ali dentro que acredita que eu merecia aquele sofrimento, Sim. tá? E aí, quando eu faço alguma coisa que eu mudo, né, eu tenho essa comorbidade, eu faço e aí eu sinto culpa. Essa parte, ela vem ela fica um pouco mais forte e fala, tá vendo? Por que que você quer tentar se livrar daquilo se você não se cuida? Uhum. E essa parte castiga, geralmente, Sim. né? E aí é onde entra essa autopunição. Normalmente, a gente vai fazer dentro da PNL, se a gente percebe esse tipo de coisa, tem duas técnicas para fazer, tá? A primeira é o que se chama de squash visual, tá? Era uma técnica muito clássica, Uhum. onde você vai pegar essa parte inconsciente, você vai trazê-la à tona para você conversar com ela, Uhum. né? Junto com aquela outra parte sua que já está buscando essa melhora, para a Uhum. gente entender qual que é o ganho secundário daquela primeira parte e tudo mais, para a gente juntar. Sim. A outra técnica, que o John Grinder ele costuma dizer, né, um dos criadores da PNL, o John Grinder, ele costuma dizer que foi a técnica que para ele mudou tudo, é a ressignificação em seis passos. Uhum. A ressignificação em seis passos, ela vai observar, né, ela vai pegar uma parte lá dentro, dessa parte inconsciente, que é responsável por esse autoflagelo. Uhum. E aí a gente vai entender o que que essa parte quer, por que que ela acha que ela tem que fazer isso, Uhum. e aí a gente vai tentar elaborar novas opções para ela ter outros comportamentos, tá? Porque provavelmente ela tem um ganho secundário que para ela é positivo, tá? Sim. Existe o termo hoje de autossabotagem. Eu não gosto muito de usar esse termo de autossabotagem, né? Eu falo que é autopreservação do inconsciente. Seu Sim. inconsciente ele não quer te sabotar, de fato. Ele Sim. quer te proteger, só que ele não toma necessariamente as melhores decisões no momento, tá? Isso, é. E aí a gente pega essa intenção positiva que essa parte tem, a Sim. gente tenta manter essa intenção positiva, só que através de um outro comportamento. Sim. E aí, estando todas as partes inconscientes de acordo com esta mudança, aí a gente consegue eliminar isso. A gente elimina através de um novo comportamento, tá? Uhum. Aí a gente vai só trabalhar então depois na parte dessa culpa, tá? Uhum. Então são dois processos acontecendo simultaneamente, a culpa e essa parte que vai vir logo depois da culpa que vai falar, tá vendo? Você merecia aquilo. Uhum. Sim. E aí a gente ressignifica essas duas partes, uma através da linha do tempo e outra através dessas duas técnicas aí. Normalmente a ressignificação em seis passos ela é muito mais profunda, ela demora muito mais, Sim. né? Mas ela vale muito a pena de ser aplicada, né? Porque ela faz realmente muita diferença na vida da pessoa.
Sim. Não sei se vocês, ouvintes, estão percebendo, é como você fazer uma nova programação no seu cérebro, né? Sim. Quer dizer, aquele programa não está te trazendo bem, né? Não está não tá fazendo bem para a sua vida. Então, você precisa buscar outro, né? Perfeito. E a culpa é um desses programas terríveis. Eu sempre falo, jogue fora a culpa, ela não serve para você, né? Sim. Ela só te atrapalha. Em vez de culpa, assuma a responsabilidade. E aí você faz para você o que você precisa fazer, para se sentir bem, para ter uma vida produtiva, feliz, né? Perfeito, perfeito. Eu costumo falar assim, né? Não existe um sentimento ruim, depende de onde ele está alocado. Isso. Por exemplo, uma culpa nesse momento tá terrivelmente alocado. Não tem que estar ali. É. Não tem que estar ali. Então, a gente vai e ressignifica, a gente retira essa culpa, a gente pega essa. A gente pega as rédeas. É o momento que a gente vai tomar as rédeas das nossas vidas, tá? Onde você, né, tem a famosa frase, você vai dirigir o carro agora, né? Porque Isso. você não pode deixar. Seu inconsciente vai fazer coisas para você, tentando, da melhor maneira possível, Sim, te proteger, te ajudar de alguma forma, tá? sim. Muitas vezes você não vai gostar, Uhum, mas ele vai fazer de qualquer jeito. uhum. Então é o momento onde você vai pegar e você tem que tomar as rédeas. Você vai decidir o que que eu quero sentir, Sim. tá? Dentro da PNL a gente vai trabalhar muito nisso. Tem coisas que parecem que né? Eu já escutei algumas vezes, nossa, mas vocês falam isso, o que que eu quero sentir, como se fosse tão fácil. Não é que não é que é fácil, mas é aprendível, né? Sim. Tudo dá para aprender. Então, uma vez que você consegue treinando, né, praticando, fazer, você vai fazer várias e várias vezes, vai ficar cada vez mais fácil de você fazer, né? Sim. E aí mudar um estado emocional se torna algo mais tranquilo de você fazer, tá? Sim. Outras vezes, obviamente, você vai ter sentimentos que estão bem alocados, tá? Se você perde uma pessoa querida, por favor, fique triste, né? Uhum. Se você tá no momento ali que alguém fez alguma injustiça com você, fique bravo, Uhum. tá? Então, tenha noção, na verdade, de se os seus sentimentos estão bem alocados, Uhum. tá? Para que eles sejam úteis para você também. Sim. Nossa, é tão importante falar de sentimentos e de emoções, porque eles parecem ser os motores, né? É aquilo que nos move. O Sim, pensamento não nos move enquanto permanecer pensamento, né? perfeito, Só perfeito. quando junto com alguma emoção e junto com querer, eu quero, e aí você vem com aquele entusiasmo e faz. É aí que o pensamento vira ação, né? Exatamente. Então, Exatamente. cuidar das emoções é fundamental para a gente ter essa coerência entre o que eu penso, eu sinto e eu faço, né? Exatamente. Tem né, primeiro, somos seres emocionais, totalmente emocionais, por mais que a gente tenha essa parte racional hoje, ainda assim somos seres puramente emocionais, tá? Sim. Então, vamos fazer uma análise rápida, só para vocês terem uma ideia, né? Dinheiro. Ou, Dinheiro, todo mundo sabe o que fazer com o dinheiro. Essa é a verdade, todo mundo sabe. Todo mundo vai. Você sabe que você tem que gastar menos do que você recebe, você sabe que seria bom você guardar uma parte na poupança para poupar, você sabe que se você aprender a investir, você pode fazer um pouquinho mais de dinheiro. Todo mundo sabe. Por sim. que que não faz? Uhum. Emoção. Isso. Ai, eu gostei tanto daquilo lá, mas ele está fora do meu orçamento. Mas eu vou assumir essa dívida, vou pagar em não sei quantas vezes
E aí a pessoa se enrosca num negócio desse, né? Exatamente, exatamente. Se enrosca e forte. Eu já vi dentro de um evento, né? De um evento sobre finanças. Tava lá o rapaz lá na frente falando sobre, né, sobre poupar, não era nem investir, era poupar. E aí uma moça vai, se levanta e fala: Mas e se eu tiver vontade de comprar aquilo que eu sempre quis e eu tô com dinheiro ali? Eu tenho que fazer pelo meu próprio bem. E aí todo mundo bateu palma para ela. Mas isso é totalmente emocional. Sim. Não tem É, nada de racional aí. É tipo, eu tenho que ter esse direito, eu tenho que me dar esse direito, mas são suas emoções falando, tá? sim. E isso é uma coisa simples, é o dinheiro. Você imagina em todo o restante. É. Sim, sim. É um negócio que a gente não tem como fazer qualquer decisão. Hoje a neurociência fala que chama de racionalidade, né? Uma escolha racional. A neurociência fala que é um mito. Sim, concordo. Então toda escolha sua, né, vai sempre partir de um emocional, de uma emoção, de um sentimento que você sentir. Aí é que tá. Qual é a emoção que você está sentindo no momento de você tomar as suas decisões? Você já parou para pensar nisso? É, tem Aí, gente que nem sabe os nomes, não sabe identificar o que está sentindo, sim, tem né? gente que não sabe identificar. Tem gente, e isso é muito importante, né? Bom você ter falado, porque se a gente não nominaliza alguma coisa, a gente não sabe o que fazer com ela. Isso. É, Então é sempre bom a gente. Ó, teve uma aluna, nossa, faz muito tempo essa daqui. Eu acho que foi em 2015. 2015, faz tempo, hein? Ela, ela trabalhava em um país na África, agora me fugiu o nome do país, tá? Mas ela trabalhava lá como médica sem fronteira, né? sim. E ela dizia que lá, na língua deles, na língua nativa deles, eles não sabiam nomear o que que eles estavam sentindo. Olha. Eles só falam, a única palavra para tudo, desde o mais grave por mais simples, era estou incomodado. Uhum, E aí eles não tinham a medida, eles não conseguiam perceber a medida da gravidade, porque eles não tinham um vocabulário para isso. uhum, Então eles levavam tudo, vamos falar numa gíria paulista, eles levavam tudo na maciota, uhum, mesmo que estivesse grave, porque eles não tinham uma nominalização de gravidade. uhum. Tá? Então, isso, né? A gente está falando de uma tribo lá na África falando sobre doenças físicas. Sim, Você já vê como que isso é importante para doenças físicas, como que faz diferença. Imagina sim. para suas emoções. É. Se você não tem vocabulário para suas emoções, trate de começar a ter. Uhum. É, tem por aí, dá para fazer uma busca na internet, listas de emoções, né? Sugiro vocês começarem a procurar e identificar, dar nome. Quando a gente dá nome, como você falou, né? Aquilo tem uma identidade, vamos dizer. Tristeza, angústia, ansiedade, felicidade, alegria, euforia, né? E por aí vai, é uma longa lista, e às vezes é um pouco diferente, né? Tem duas palavras, não é à toa, porque denotam duas emoções diferentes, né? Por exemplo, felicidade e alegria, né? É diferente. Eu posso ser feliz estando triste, né? Por exemplo, nesse exemplo que você deu, eu perdi alguém muito caro para mim e eu estou triste, mas ao mesmo tempo estou feliz por ter conhecido essa pessoa, por ter tido essa pessoa na minha vida, né? Perfeito. Então, felicidade não é sinônimo de alegria, né? Perfeito. Então, cada Perfeito. palavra tem a sua
a sua conotação, o seu significado específico, né? Aliás, eu acho que esse é um assunto, obviamente, né, não é o assunto de hoje, mas seria interessante a gente conversar sobre o que é felicidade de fato, né? Sim, Porque se fala muito de felicidade, mas quase ninguém sabe definir a felicidade. sim, e acaba, E se espera muito, né? Não sei de onde que vem, né? Mas se espera muito que tudo esteja perfeito para você ter felicidade. Ou se espera algo externo acontecer para que você tenha felicidade. Mas será que é isso mesmo? felicidade verdadeira, será que depende de alguma coisa? Exatamente. É uma coisa que, para todo mundo aí que tá ouvindo isso aqui, eu acho que é interessante parar para dar uma analisada. O que que você pensa a respeito de felicidade? O que que você acha que é felicidade? Uhum. E isso é importante para todas as pessoas e vocês que são sobreviventes, vocês terem também esse significado, tá? É muito importante. Tá? Porque as pessoas buscam a felicidade, quer sair do abuso, quer ser feliz, né? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. E nessa parte da comorbidade alimentar, existe um outro fator. Eu acho que isso daí, na verdade, vai acabar tendo em todas as comorbidades, tá? Nessa Sim. parte, tanto da identidade, a gente vai falar, a gente provavelmente vai falar mais algumas vezes sobre essa crença identitária, mas existe também uma crença de causa, tá? O que que é a crença de causa? Eu sou assim porque isso aconteceu. Eu Ah, estou tentando dar uma validade, uhum. né, porque eu estou fazendo do que eu estou fazendo para alguma coisa, tá? Eu já vi uma pessoa chegar assim, por exemplo, ser agressiva com as pessoas, né? Ter uma parte muito agressiva. Conversando com ela, ela falando, mas eu perdi minha mãe recentemente. Uhum. Uma crença de causa. O Sim, que que perder a sua mãe recentemente tem a ver com as outras pessoas, sim, né? Então, ela está tentando validar, através de algo que aconteceu com ela, o comportamento atual. Isso também é uma coisa que a gente vai quebrar. Então, eu acredito que todas as comorbidades a gente vai encontrar isso também, tá? sim. É muito comum. É muito comum. Alcoolismo, né? Alcoolismo acaba sendo uma das Ah, comorbidades aí. sim. O alcoolismo, geralmente a pessoa vai falar. Eu acho que é o campeão de crença de causa, é o alcoolismo, tá? Mas eu faço isso para esquecer tudo que aconteceu comigo. Uhum. Eu faço isso para me desligar do mundo. Eu faço isso para tentar me sentir bem, Sim, tá? Então são tudo, né? Todas elas crenças de causa, sim, onde a gente vai tentar trabalhar essa parte para retirada dessa causa, retirada desse significado que foi dado, né? Que foi sim. imprimido, que não necessariamente tem a ver com a verdade. Tá? Isso é muito importante, porque então a pessoa se isenta da responsabilidade daquilo, né? Ah, não Uhum. fui eu, foi o outro que me fez, ou foi aquilo que me fez. Foi ficar assim. Então, eu sou vítima. Na verdade, a pessoa está se rotulando de vítima e Sim, não de dona da sua própria vida, né? exatamente, exatamente. Tem uma coisa que eu pego no pé no pessoal que veio que a Julie indicou, né? Que eu pego no pé mesmo. Você não é mais vítima, tá? Você agora é sobrevivente. Como sobrevivente, você tem que ter outros comportamentos. Quais são os comportamentos e crenças que um sobrevivente tem que ter? Ah, Vamos esse trabalhar em cima tema é disso? ótimo. Fala mais um pouco sobre isso. Quando a gente vai falar a respeito disso, lembra da crença de identidade, né? Sim, Uma identidade vem muito a partir do que a pessoa sofreu dentro daquele relacionamento, dentro sim, daquele evento. Então, o sobrevivente ele tem que ser o contrário disso.
tá? Primeiro de tudo, ele não é mais vítima, ele não pode mais ter o pensamento à mercê daquilo. Mas o que mais um Uhum. sobrevivente tem como crença? Tá? E aí, obviamente, né, num trabalho, a gente faz um trabalho personalizado com a pessoa, né? Sim. Aí a pessoa vai trazer algumas nominalizações de crenças, né? Por exemplo, um sobrevivente, ele tem que ser mais seguro de si. Ele tem que saber que ele passou por aquilo, mas ele tem que ter segurança de que ele vai seguir daqui em frente melhor, Sim. tá? Um sobrevivente, a gente até falou aqui, ele pega as rédeas, né, Sim. sobre a vida dele. Então, isso é uma outra crença que a gente tem que desenvolver, Sim. tá? Isso tudo vinculado à própria identidade dele. Uhum. Crença de causa, tá? Crença de causa. Eu passei por isso e por isso eu vou viver bem, Sim. tá? Então, eu tenho que ressignificar a crença de causa. Uhum. Porque se aconteceu isso e por isso que eu faço isso, esse comportamento, esse outro comportamento, por isso que eu estou me maltratando, vamos transformar isso, tá? A melhor vingança é viver bem. Sim. Então, porque eu passei por isso, eu vou viver o melhor possível. Uhum. Tá? Então, é um processo todo, a gente vai criando, tá? Comportamentos de sobrevivente, a gente vai criando crenças do sobrevivente juntos para ir desenvolvendo e fixando bem isso na psique, né, no subconsciente da pessoa, para que ela comece a fazer essa transformação de dentro para fora, né? Sim. Eu escutei uma frase de ele era aluno esse ano e se tornou um grande amigo, né, o professor Valdemar, ele é lá de Pernambuco. Ele falou assim: pega um ovo. Se você quebra o ovo de fora para dentro, isso significa morte. Se você quebra um ovo de dentro para fora, isso significa vida. Aí ele fala, a partir de onde você está vendo a casca quebrar? Então aí é que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Vamos transformar, vamos quebrar a casca de dentro para fora, transformar isso em vida de fato. Uhum. E vamos nos ver, né? Vamos ver a nossa vida como um grande ovo de avestruz, que você só consegue quebrar com martelo. Você pega toda aquela experiência que você teve, daquele relacionamento, seja como que você teve a experiência com esses seres. Eles tentaram de tudo para quebrar essa casca, Sim. mas você ainda está vivo lá dentro. Vamos fazer com que essas fraturas que eles fizeram na casca, que não chegou a quebrar, nós vamos usar ela ao nosso favor para a gente quebrar de dentro para fora. É isso que a gente tem que fazer. Sim. Tá? Então, toda a parte de causa, crença de causa, a gente vai transformar em por isso, né? E por isso ter acontecido é que eu vou ter a melhor vida possível. E principalmente, Carlos, eu vejo assim, o sobrevivente que de fato sobreviveu tem uma força que nem a pessoa sabe que tem. Mas para fazer isso tem que ser forte, Sim, né? sim. Então já tem a força, só precisa descobri-la. Na verdade, a gente já tem todos os recursos dos quais precisa, só Uhum. não sabe que tem, Exatamente, né? exatamente. Isso é uma coisa interessante de ser dita, tá? Das crenças, né, da PNL é justamente essa. É. Você tem todos os recursos que você precisa, Uhum. tá? A gente só tem que identificá-los lá dentro Sim. e trazê-los à tona, tá? Uhum. Então, o jeito que você pensa a respeito de alguma coisa, a gente vai poder mudar. Uma coisa que eu costumo fazer bastante, Júlia, por exemplo, a pessoa chega assim para mim e fala: ah, mas eu não gosto muito de fazer isso aqui, mas eu gostaria de gostar. Tá, Sim. tá bom. Eu não quero mais saber do que você não gosta. Me fala do que você gosta. Uhum. Porque se ela vai me falar do que ela gosta, ela vai me dar o quê? Os recursos que já estão lá dentro. Sim. E aí eu quero transferir esses recursos para o que ela gostaria de gostar, Uhum. tá? Então a gente vai ter
Obviamente, né, a gente vai ter muitas experiências diferentes com sobreviventes. Alguns deles ainda vão chegar e vão falar: não, minha vida tá arruinada. Não tá. Sua vida tá começando agora. E a sua vida teve um antes disso tudo acontecer. Uhum. Vamos pegar os recursos de antes disso acontecer e vamos transformar a sua vida a partir de agora. Sim. Uhum. Então, essa parte aqui a gente vai ressignificar, mas todos os recursos você ganhou quando você já ainda era criança, você ganhou na sua adolescência, você vai continuar ganhando recursos Uhum. pelo resto da sua vida, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, isso é até engraçado, mas Carlos, eu não tenho como mudar, eu sou assim desde que eu me conheço por gente, né? Provavelmente para ti já chegou assim também. Ah, Aí eu falo assim, teve coisa que você fazia quando você era mais novo que hoje você nem pensa mais em fazer? Tem. Tem coisa que você não fazia e hoje você faz e você gosta? Tem. Se você pode aprender a fazer isso, você é uma metamorfose ambulante. Você está aprendendo o tempo inteiro pro resto da sua vida. Então é não. totalmente possível, sim, você mudar. É, sempre por essa ótica. E a mudança é o movimento. E a gente, quando para de mudar, a gente morre. É. Né? Porque só o nosso corpo, por exemplo, está mudando, né? O tempo todo. Algumas células morrem, outras nascem. É uma mudança constante, é um movimento constante. A Sim. hora que isso para, a gente vira cadáver. É. Então, né? Exatamente isso. Pega, né, todo mundo aqui. Pega 5 anos atrás. Sim. Nota como você era diferente 5 anos atrás do que você é hoje. Uhum. A gente tá sempre mudando. Perfeito essas palavras. Se você deixa de mudar, aí teve uma vez, né? Isso foi domingo. Uma pessoa muito cara para mim, né? Ela chegou para mim e falou: eu tenho que falar um negócio sério para você. Eu percebi que eu tô mal porque eu preciso de ajuda. Eu falei: pois é, mas eu tô percebendo que você tá bem. Porque se você tá querendo ajuda, você tá disposto a mudar. O duro se você não tivesse. Ótima resposta. Aí que faz toda a diferença, né? Sim, A gente, primeiro, vai mudar sempre. Não importa se a gente está em terapia ou não, a gente vai mudar. sim, E se a gente se propõe a fazer uma mudança, a gente se propõe a procurar ajuda para a mudança ser mais efetiva ainda, sim. muito melhor. Uhum. Muito melhor. É. Tá vivo, muda, não tem jeito. Exatamente. Tá vivo, muda. É. Exatamente. Olha, então isso me leva a prosseguir nas comorbidades. É, por exemplo, é, falta de insônia. Muita gente me relata insônia, ou então uma sonolência constante que derruba a pessoa na cama, e a pessoa não consegue se levantar, fazer, não tem energia para fazer nada. Uhum. E tudo isso pode levar a doenças mais graves, físicas, né? Sim. Tudo, né? Câncer, gastrite, infarto, enfim, todas essas coisas mais horríveis, né? Que realmente deterioram o corpo da gente, né? Uhum. Perfeito. Então, na verdade, por tudo que você falou até agora, me parece que você vai repetir a mesma coisa para falar da insônia e da sonolência, né? Tem detalhes a mais, tá? Tá, ótimo. Na parte da insônia em si, o que que vai acontecer? Nas duas, tá? É muito oposto uma da outra. Sim, Na insônia, é uma coisa do tipo, eu tenho pensamentos que são normalmente intrusivos, sim. que vêm em um momento onde eu estou em silêncio para dormir, tá? Onde o mundo ficou em silêncio. Geralmente uma pessoa que tem insônia
que tem essa comorbidade por conta de ter tido um contato com esses seres, você pode notar que ela procura sempre ambientes muito barulhentos. Uhum. Normalmente ela procura ambientes muito barulhentos, para não ter que pensar a respeito disso, tá? Sim. Ou ela procura coisas para fazer com as mãos, tá? Para silenciar também e focar no que está fazendo com as mãos. Quando ela está ali naquele momento em que tá aquele silêncio e ela vai dormir, aí os pensamentos começam a surgir, tá? Sim. Algumas vezes não tão conscientes, mas a maioria tá mais consciente. E esses pensamentos, eles começam a se espalhar pela cabeça da pessoa e ela perde o sono ali, né, naquele momento, tá? Uhum. Então é como se você estivesse tentando dormir, perdão aí pelo jeito que eu vou falar, tá? Mas é como se você tentasse dormir assistindo Sexta-feira 13, tá? Você não tem como dormir assistindo uma coisa horrível daquela, tá? Só que não tá ali para você desligar a TV, virar e dormir. Tá aqui. Aí, então a gente tem que parar e analisar, pensar a respeito do pensamento que está acontecendo, Sim. tá? Eu desenvolvi uma técnica, isso por um problema de insônia meu. Era diferente, né? Mas de uma certa maneira funciona para tudo, tá? Para toda essa parte de insônia, porque ela é um grande gerador de pensamentos. Uhum. E aí eu desenvolvi essa técnica para mim, que eu chamo de fila indiana, né? A gente vai pegar o seguinte, eu notava que quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir porque eu tinha muito pensamento, tinha aquela, sabe aquela sensação de afogamento do pensamento, Uhum. coisa estranha, né? E eu não sabia nem para onde olhar. Aí eu, em determinado dia, eu parei e pensei, não, eu tenho que dar uma olhada no que está acontecendo, né? Porque não é possível que que é isso, né? Aí eu notei que o seguinte, parecia na minha cabeça, e isso vocês provavelmente que têm essa comorbidade de insônia, vocês vão notar muito parecido também, que os pensamentos eles estavam espalhados como várias telas na minha cabeça. Eu não sabia para onde olhar. Era muita informação. Uhum. E isso gerava aquela angústia. Sim. E aí eu fiz o seguinte, eu parei e pensei a respeito do principal. Qual que é o principal pensamento aqui? Foquei nele. Respirei fundo. E aí eu fiz, na hora que eu soltei, todos os outros pensamentos ficaram atrás desse um. Então, tudo em fila indiana. Assim eu só conseguia olhar para aquele pensamento. Sim. Aí pensando a respeito dele, chegando a uma conclusão com ele, aí eu consegui direcionar o meu pensamento a pensar em dormir, Uhum. tá? Porque todo o restante desapareceu do meu campo de visão mental, Sim. tá? O seu cérebro ele é literal, tá? Então, Ah. uma vez que você faça esse tipo de coisa, ele para ele é como se você estivesse fazendo isso mesmo, você estivesse movimentando as telas, né? E eu fiz algumas vezes, depois isso melhorou muito meu sono, e aí eu comecei a testar em pessoas que vinham comigo com insônia, inclusive, né, sobreviventes. Sim. E era muito semelhante. O excesso de pensamentos e o excesso de diálogo interno em sobreviventes durante esse período da noite era intenso. Sim. Então a gente tinha que colocar tudo em fila indiana Uhum. e diminuir também o tom de voz do diálogo interno, Uhum. tá? Uma vez que a gente faz isso, o que que acontece? Ele tende a relaxar. Sim. Ele relaxando, aí a gente começa a direcionar a pessoa Sim. para que ela comece a ter sono, para poder dormir. E aí, como é que a gente faz isso? Lembra que a gente tem todos os recursos que a gente precisa dentro da gente? Uhum. Uhum. Como é que foi o último momento em que você sentiu muito sono? Quero que Uhum. você se lembre dele. Quero que você reviva ele. Veja o que você estava vendo, o que você estava ouvindo, sinta o que você estava sentindo. Tenta trazer essa sensação de sono. Uhum. Aí eu faço a pessoa ela se associar àquele momento. Eu faço ela falar num diálogo interno bem calmo com ela mesma, Uhum. pensando que ela vai dormir, pensando no que ela vai sonhar e tudo mais. Isso vai aliviando o corpo dela cada vez mais, até o ponto que ela apaga.
Normalmente eu faço esse exercício junto e gravo um áudio para a pessoa fazer à noite, tá? Sim. Uhum. Normalmente é bem rápido. Existem as crenças também, tá? Então você vai ter crença de causa, você vai ter crença de identidade também. Sim. E aí a gente vai ressignificando tudo isso junto, tá? Uhum. Agora, por que que é diferente da sonolência? Sim. Sonolência, ela. Lembra que eu falei, né? As pessoas acabam procurando lugares barulhentos ou fazerem tarefas com as mãos Sim. para fugir daqueles pensamentos, tá? Sim. Uma Uhum. pessoa muito sonolenta, ela tende a se esconder atrás dessa sonolência, se esconder atrás desse sono. Uhum. E aí a gente, obviamente, existem vários fatores vitamínicos e tudo mais, mas não é a nossa questão aqui. A nossa questão vai ser mais mental mesmo, emocional. Então, dentro desse processo mental e emocional da pessoa, ela está se escondendo. Sim. É uma fuga. A gente vai chamar na PNL de fuga de dor. Sim. Então, ela não tem vontade nenhuma de estar aqui acordada interagindo. Porque se Sim. ela está aqui acordada interagindo, ela está lembrando de algumas coisas que ela não gostaria de lembrar. Então, para ela é melhor que ela durma. Sim. E o inconsciente dela entende isso. Lembra que o inconsciente quer proteger, ele tem uma intenção positiva. Sim. Uhum. E aí a intenção positiva dele, no comportamento, para ele privá-la daquilo, ele vai começar a gerar muito sono. Uhum. Ele vai começar a gerar esse tipo de comportamento para que ela durma. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? A ressignificação em seis passos. Uhum. A gente vai ter que entrar em contato com essa parte inconsciente que é responsável por essa sonolência. Sim. Tá? Trazer à tona, conversar com ela, entender, criar uma nova opção de comportamento para não ter mais essa parte aqui, né, de sonolência, mas ainda assim manter essa intenção positiva que esse inconsciente tem. Uhum. A gente vai, nesse quesito vai ser mais ou menos igual o que a gente falou da comorbidade anterior. Tá? Sim. Só que o motivo dessa, né? Aí a gente vai falar da parte de causa, né? Sim. É diferente da insônia em Uhum. si. Sim. Né? A pessoa acordada ali na insônia, ela tenta fugir o dia inteiro e ela acaba tendo esse encontro à noite. Sim. A pessoa sonolenta, ela foge o tempo inteiro. Uhum. Né? Sim. Então, é essa a diferença mais brutal entre as duas. Uhum. Sim. Tá? Ótimo. A- trouxe reflexão aí para você, né? Sim, sim. Muito bom. Eu acabo juntando algumas coisas, fazendo alguns vínculos. Muito bom que você está falando, né? Carlos, outra coisa que acontece, outra situação e a emoção que isso gera, dos sobreviventes, é o medo, a angústia, né, que pode se transformar em angústia, e acaba, em muitas ocasiões, levando à síndrome do pânico, Uhum. tá? E o medo, no caso, o medo do próprio abusador, da abusadora, que é justificado, porque a criatura realmente está fazendo mal e Uhum. pode fazer ainda mais mal para a pessoa, né? Sim, sim. E como que você lida com esse medo do sobrevivente? Tá. Essa parte do medo a gente tem que entender que um aprendizado que o cérebro tem, tá? Ah, O medo, de diversas formas, ele é um aprendizado. Seja por uma interpretação que foi dada, tá? Então, eu vou falar do medo em geral, tá? Minha mãe tem medo de cachorro. Se minha mãe tem medo de cachorro, eu tô crescendo vendo minha mãe com medo de cachorro, obviamente o cachorro deve ser um ser absurdamente violento, então eu vou ter medo também. Tá? Então eu dei um significado para isso através das experiências que eu vi ali, eu observei da minha mãe. Tá? sim. Então, isso é um aprendizado. Uhum. Normalmente, você não vai vincular o medo a uma coisa muito a longo prazo, tá? Sim.
mais, ele tem um impacto emocional muito rápido, né? Muito forte e tem uma certa velocidade. Então, nessa questão da minha mãe, eu tô andando na rua com ela, tô de mãos dadas com ela vê um cachorro, ela dá um grito, né? Aquele, e ela me pega no colo. Uhum. Velocidade, impacto emocional, tá? Isso faz com que o meu cérebro entenda, né? Ele faça esse vínculo. Existe um perigo enorme naquele bicho, naquele cachorro. Sim, Então, aí eu faço a parte da generalização, né, que é interna do meu sistema. Todos os bichos ali que são cachorros, então eu interpreto que eles são perigosos. sim. Isso, né, a gente vai trabalhar com uma reaprendizagem. A gente vai decupar toda a parte do aprendizado que foi dado e a gente vai trabalhar para que isso seja reaprendido de uma nova forma, tá? O medo que se torna uma angústia pode se tornar aí uma síndrome do pânico de um sobrevivente. Ele teve essa experiência, tá? Teve um forte vínculo emocional. Uhum. Quando ele pensa na possibilidade de futuro, ele não consegue pensar muito além. Uhum. Se pensar muito além, vão se criar vários e vários cenários. Uhum. E esses cenários são normalmente cruéis, porque eu aprendi durante esse período aqui que a vida é cruel, vamos dizer assim, tá? Não que a vida seja cruel, mas eu aprendi com esse ser aqui que isso daqui é perigoso, que ele é perigoso, que relacionamentos são perigosos, que eu tenho que tomar cuidado, senão eu não vou sobreviver. Então é um aprendizado. Seu inconsciente vai pegar aquele aprendizado, vai generalizar, ele Uhum. vai tentar tomar conta de você, e aí isso daí vai aumentando constantemente, Uhum. tá? Aí a pergunta, normalmente eu falo, né? Quando uma pessoa tem medo de altura, ela tem medo de cair ou ela tem medo do que ela pensa dela caindo? Uhum. Tá? Então o medo ele está totalmente aqui. Eu vou pensar a respeito do futuro, eu tenho essa. Eu faço uma projeção de um filme hollywoodiano, de tudo dando errado. Sim. A partir desse filme hollywoodiano, onde tudo dá errado, eu sinto medo. Uhum. Se eu vou colocando novos detalhes, eu vou aumentando essa imagem mental, eu vou falando coisas específicas, o medo vai aumentando, isso vai se tornando uma angústia, até o ponto que eu tenho um- uma projeção no meu corpo, Sim. que seria, no caso, a crise de pânico. Tá? Sim. É, lá nos anos 80, né, o Richard Bandler, que é o outro criador da PNL, ele trabalhou, né, tem até isso na Marshall Tapes, né, ele fez os atendimentos na Universidade de Marshall, que Uhum. acho que é no Colorado, se eu não me engano. E tinha uma moça que ela tinha ataques de pânico quando uma pessoa se atrasava. A pessoa Uhum. se atrasava, ela tinha ataques de pânico. Por que que ela tinha ataques de pânico? O que que ela aprendeu? Isso você vê no vídeo, né? Você não vai ver no livro, você vai ver no vídeo, que Sim. ela era enfermeira na área do ER, que é ER é emergência, né? O pronto-socorro. Então as pessoas chegavam acidentadas lá. Sim. Quando as pessoas chegavam acidentadas, o cérebro dela via isso constantemente, Sim. começou a generalizar a informação. Então, se uma pessoa ela se atrasava, ela não conseguia pensar na época, né? Na hora, não, só atrasou, sei lá, deve estar no trânsito, ou sei lá, qualquer outra coisa. Ela pensava na pessoa acidentada. Uhum. E quando ela pensava na pessoa acidentada, ela começava a se fazer perguntas. Será que é ele? A imagem mental aumentava. Porque tudo que você pergunta para você mesmo, seu cérebro não tem como não responder. Ele vai responder, Uhum. tá? Não do jeito que você quer, mas ele vai. Sim. Então aí ele vai trazer, ele traz a imagem bem mais ampla, Sim. bem mais próxima. Era a pessoa que ela estava esperando. Nossa, será que ele está muito machucado? Outra pergunta, outra resposta. Sim. Começa a trazer detalhes dele totalmente ferido, num acidente fatal e tudo mais. Aquele medo se torna tão forte que Uhum. ela tem crise. Sim.
Então, o trabalho ali dentro foi em fazer ela reaprender o como pensar, tá? Então, a partir do momento que ela fazia as perguntas, todas as imagens eram modificadas internamente. Era feito um processo que se chama de switch, né? Que é a mudança da. Você cria uma nova imagem mental, uma imagem mental melhor, né? E coloca por cima daquela imagem mental que não é tão útil. Tá? Faz isso algumas vezes para que isso se fixe. Tá? E aí a pessoa tem uma outra resposta emocional. Uhum. Normalmente, um outro processo que funciona bastante no medo e nessa angústia é a cura rápida de fobia, que se chama Theta PNL, que Uhum. é eu pegar essa pessoa, eu vou levá-la para uma constituição desse futuro onde ela está com medo, eu Sim, vou jogá-la lá no final e trazê-la de volta de trás para frente, algumas vezes. sim. Isso vai fazer com que o cérebro dela comece a. O que é isso, né? Aquela história da mente inconsciente, não sei o que está acontecendo. Isso Uhum. daqui não é o normal. E aí Sim, ele começa a anular, ele vai diminuindo a intensidade daquela emoção negativa a respeito daquela projeção. sim. Isso, depois de algumas vezes que eu faço isso, aí eu coloco o quê? Uma imagem minha bem. Eu tenho que criar uma imagem minha bem. Eu tenho que fazer uma ponte para o futuro onde eu estou bem. Sim. Porque eu tenho que seguir. Uma vez que acontece aqui dentro, vai começar a acontecer aqui fora, tá? É a ideia do Platão, né? No mundo das ideias. A gente tem que trazer do mundo das ideias. Então é a mesma coisa. Aqui a gente vai, trabalha aqui dentro, Sim. faz tudo que precisa aqui dentro, torna fácil aqui dentro, para se tornar fácil aqui fora também, Uhum. tá? Então, nessa parte do medo, a gente vai trabalhar muito nesse ressignificação e reaprendizado, tá? Uhum. É. O engraçado, né? Só um detalhe, um comentário, que quando eles começaram com a PNL lá atrás, eles perguntaram naquela época qual que é a coisa mais difícil de trabalhar, Uhum. né? E os médicos todos na época responderam, fobias. Ah, E aí, aí é que entra a grande sacada da PNL, que é o quê? A busca dos recursos, né? sim. Eles anunciaram no jornal, todos aqueles que tiveram uma fobia alguma vez e hoje não tem mais essa fobia, nós estamos entrevistando. Se você tem interesse em participar da entrevista, entre em contato, tal, tal, tal. Eles pegaram o quê? Os recursos que essas pessoas utilizaram na época para deixar de ter fobia. Uhum. E aí daí é que nasce esse processo de correr de trás para frente e tudo mais. Que fantástico. Olha, Carlos, a gente está chegando ao fim desse, mas vamos ter vários no futuro, porque não esgotou, né? Está longe de esgotar o assunto. E eu gostaria de finalizar com isso que você acabou de expor, que quando você faz uma visualização, né, futura, de você estando bem, e você já se sente bem agora, ao fazer essa visualização, você vai ficar bem, não tem como não ficar bem. Porque se você fizer uma visualização negativa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, vai dar tudo errado, eu vou ser derrotado, né, derrotada. Você nunca vai chegar ao aquilo que você realmente quer, porque você está focando aquilo que está ruim, né? Perfeito. Então, focar naquilo que você já tem de bom e fazer uma imagem, né, fazer essa ponte para o futuro de algo bom para você, é, eu acho que é a chave desse nosso vídeo hoje. Você não acha? Acredito que sim. A gente sempre vai reagir muito mais ao que a gente imagina do que a realidade em si. Então, imagine coisas boas, Sim, que coisas boas vão acontecer. isso. É isso aí. Você gostaria de falar mais alguma coisinha para o final?
Tá. Essa parte, já aproveitando esse gancho, né, do pensar positivo e tudo mais, lembrando que vocês têm os recursos que vocês precisam, tá? Sim. Mesmo que seja na sua infância, mesmo que não seja na sua infância que você vai buscar um momento de felicidade, você pode ir buscar e trazer a sensação para você, tá? Uhum. Note o como você fazer naquele momento para você se sentir bem, não o porquê, porque o como é que vai fazer toda a diferença para você, tá? Sim. Eu acho que nessas palavras aí eu finalizo aí o que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, Carlos. Tenho sempre muito prazer em conversar com você e trazer os conteúdos necessários para as pessoas se libertarem cada vez mais das amarras, daquilo que impede uma vida feliz. Bom, Eu que muito, agradeço. Agradeço todo mundo aqui, né? Todos os sobreviventes do Superados. Agradeço muito, Júlia, pela oportunidade. Tá? Sempre um prazer estar falando contigo também. E o que mais vocês podem tirar dessa parte, eu vou deixar para vocês. Cada um de vocês tem a parte que você mais gostou e vocês sabem que parte que vocês precisam. Procurem. isso, ótimo.